Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Nesse trimestre estamos estudando sobre o livro de Gênesis. Não foi possível eu estar postando as pré-aulas desde o início da nossa revista, mas agora a partir da lição de número 7 vamos dar continuidade. E hoje iremos falar um pouquinho sobre a vida de Abraão e o sacrifício. Abraão, quando iria oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical. Abraão é a prova de fé. Você que pode, curva sua cabeça e juntos vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical, estudando o livro de Gênesis e hoje falando sobre o quase sacrifício de Isaque. Na verdade, o sacrifício ocorreu. O sacrifício de Isaque pela obediência em Abraão aos olhos de Deus. Abraão sacrificou o seu filho. Então vamos decorrer sobre a lição. Texto áureo. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aqui nós já conseguimos tirar, meus irmãos, um grande ensinamento desse texto áureo. Abraão, ele tinha a convicção que Deus sempre provê aquilo que ele pede. Se Deus te pediu algo, ele irá prover na sua vida aquilo que ele está pedindo. Mesmo que ainda você não possua em suas mãos, mas a sua obediência e o seu ato de fé irá trazer à existência aquilo que não existe para que você venha ofertar ao nosso Deus, para que você venha entregar aquilo que Ele está pedindo. Deus sempre provê o que Ele pede. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo, vamos passar por diversas provações que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Meus irmãos, passar por diversas provações. A provação não é um estado que você permanece. A provação, ela não pode ser permanente em nossa vida. Que nós temos que discernir o que é provação, que vem da parte de Deus, e o que é provação que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Nem todas as dificuldades e problemas da vida são provações. Nem todas a ausência, aquilo que talvez não traz um benefício para nós, significa que é uma provação. Nem sempre a ausência de recursos significa que é provação. Meu irmão, não é porque você gastou, estourou seu cartão de crédito e agora não tem condição de pagar o valor da fatura que isso é uma provação. Não é porque você talvez não teve a graça de gerenciar todos os seus recursos, gastou mais do que você ganhava, que você entrou em uma provação, que você está em uma provação. Geralmente a provação, quando vem da parte de Deus para aperfeiçoar a nossa fé, ela é algo que chega sem nós estarmos esperando. É algo que acontece na nossa vida sem nós buscarmos aquilo. E isso move e mexe diretamente com a nossa fé. Isso é um sinal de provação. E a provação do inimigo vem para nos tirar do propósito. Agora, a provação de Deus vem para aumentar a nossa fé.
aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus. Geralmente a provação nos aproxima mais de Deus do que nos afasta dele. Quando a provação vem da parte de Deus, não quando nós entramos em problemas, dificuldades e situações com a nossa própria mão. Então vamos tentar discernir e entender o que é provação que vem da parte de Deus para nos aproximar, para aumentar a nossa fé, para lapidar a nossa fé e aumentar a nossa esperança em Deus, ou quando é problemas e situações, dificuldades que nós entramos com as nossas próprias mãos. Nem todos os nossos problemas são provações da parte de Deus. Tem problema que a gente entra com a nossa própria mão. Todo o nosso texto de referência está baseado em Gênesis, no capítulo 22, o verso 2, 3, 4 e 5. Como nós vamos falar sobre Abraão, Isaac e especificamente ali o que Deus pediu a Abraão, que oferecesse o seu filho em sacrifício, é bom nós termos em mente, sempre que nós lemos esse texto, nós vemos na nossa tradução, na João Ferreira de Almeida e até na King James, sempre se referir a Isaac como um moço. Abraão pegou o seu moço, deixou os seus servos e levou o moço até o local do sacrifício. Na literatura rabínica, eles dizem que Isaac tinha aproximadamente entre 38 e 39 anos de idade. Por isso que foi um sacrifício. Isaac aceitou ser oferecido em sacrifício para adorar a Deus, em sacrifício de adoração a Deus. Isaac, ele não foi levado amarrado para o local do sacrifício. No entanto, que Isaac sobe o monte carregando a lenha. E aí nós temos outra afirmação, que ele não era uma criança, não era um moço. Isaac já tinha ali uma idade que ele entendia o que estava acontecendo. Já em outras traduções, alguns estudiosos, eles afirmam que Isaac tinha aproximadamente entre 25 e 23 anos de idade. E nós iremos encontrar até algumas pessoas, quando faz a tipologia de Abraão com Deus e a tipologia de Isaac com o Senhor Jesus Cristo, que Isaac tinha aproximadamente 33 anos. O correto o certo é nós afirmarmos, a Bíblia não relata especificamente a idade de Isaac, mas o mais próximo que nós conseguimos chegar é na literatura rabínica, e eles afirmam que Isaac tinha aproximadamente 38 anos de idade. E isso comprova que Isaac sabia o que estava fazendo. Ele sabia para onde estava indo. Por isso o que dá a característica de ser um sacrifício. Vamos lá, tópico número 1, aprovação. No primeiro chamado de Abraão, Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós vemos o primeiro indício, a aprovação. Abraão provando a sua fé e a sua obediência ao Senhor Jesus. Nós já vemos esse chamado florescendo na vida de Abraão, tendo em vista que Abraão é na descendência de Sem. Depois de Noé, Abraão vem da descendência de Sem. Então todos que viam na linhagem de Sem, dos semitas depois do dilúvio foram, nós podemos dizer que foram os missionários, aqueles que trouxeram a raiz do monoteísmo, que é a crença no único Deus, tendo em vista que a terra depois começou a partir para o politeísmo, a adoração de vários deuses. Nós temos o pai de Abraão, que ele fabricava ídolos, fabricava imagens, o comércio do pai. E Abraão, ele cresceu nesse ambiente, um ambiente politeísta, onde havia adoração a vários deuses. Terá, pai de Abraão, ele vendia, o comércio dele era vender estátuas. E aí tem até aquela passagem muito engraçada, que foi quando o chamado floresce na vida de Abraão, que Abraão ele entra dentro do negócio ali de seu pai e quebra todos os ídolos que estavam ali e deixa só um.
E aí quando Terá chega e fala, mas o que aconteceu? Você acabou com o nosso negócio, destruiu todos os ídolos, destruiu todas as imagens. E Abraão fala, não foi eu que destruí não, foram eles que guerrearam entre si. Começaram a lutar entre si, todos eles guerrearam e acabou, matou todo mundo, destruiu, ficou só um ali. E Terá fala, mas como isso foi possível? Isso não poderia acontecer. E aí tem todo o diálogo que eu não vou entrar não, depois você pesquisa na Bíblia lá e lê, que é muito engraçada essa história. Então, o monoteísmo começa Abraão a florescer em sua vida, a adoração ao único Deus. E nesse momento em que Deus diz para Abraão, sai da tua terra, o primeiro ato de obediência, vai para um lugar que eu irei te mostrar. Deus não estava dizendo para Abraão aonde ele iria, o que ele iria fazer, o que iria acontecer. Abraão não teve nenhuma garantia de nada. Se ele iria passar necessidade, se tudo ia dar certo, se aquilo que ele iria precisar para o seu dia a dia. Nós não vemos Deus dando nenhuma garantia. Nós vemos Deus apenas dizendo, vai. E a fé, a confiança que Abraão tinha em Deus, fez ele ser o que ele foi. E até nos dias de hoje nós estamos falando dele. Primeiro ato de obediência, sair da sua terra, no meio da sua parentela, e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1.1. Por que Deus ainda precisaria de uma prova de fé do seu servo? Na verdade, não é Deus quem precisava, mas Abraão. Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade de fé que ele possuía em Deus. Meus irmãos, nós entendemos que a fé lá em Hebreus 11 nos fala um pouquinho sobre o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Aquilo que nós não vemos, nós apenas esperamos, acreditando em Deus. E Hebreus 11 fala um pouquinho sobre o que é a fé. A fé vem de Deus, a fé é um dom, Deus nos dá a fé. E para que nós saibamos a qualidade, se é que eu posso usar essa palavra, da fé que existe em nós, é necessário que nós passamos por algumas provações e entremos em situações que exerçam a nossa fé, para que nós venhamos conhecer aquilo que possui em nós. Esse ato de provação, essa ordenância da parte de Deus, não foi para que Deus soubesse quem era Abraão, mas para que Abraão soubesse o nível de fé que ele possuía. Louvado seja o nome do Senhor. 1.2, a quem amas. Mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução. Quando nós exercemos a nossa confiança em Deus, exercemos a nossa fé, nós sabemos que Deus sempre provê aquilo que ele nos pede. Se você está trilhando o caminho da obediência, fique, meu irmão, despreocupado, que Deus irá prover aquilo que ele está te pedindo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Tópico 1.3. Mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muita coisa. Nós vemos que para Abraão ser o pai da fé, ser chamado amigo de Deus, possuir tudo que ele possuía, o ministério de Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, ele está linkando Abraão ao Senhor Jesus Cristo. Pois todas as famílias da terra são benditas pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Percebe que a promessa que Deus estava fazendo a Abraão iria se cumprir quase 1000 anos, ou mais de 1000 anos depois da existência de Abraão. Meu irmão, aquilo que Deus tem para a sua vida, ou que Ele plantou em você, irá atingir gerações. Talvez você nem desfrute
daquilo que Deus te prometeu, mas o seu ato de fé irá beneficiar gerações futuras. A sua geração será beneficiada pela fé que você demonstra e exerce em Deus, pela obediência que você tem no seu Deus. Aleluia. Abraão, ele abriu mão da sua terra natal, ele abriu mão das melhores terras lá quando ele deixou para Jó, lembra lá das Campinas, no deserto? Abraão abriu mão do seu herdeiro, que foi seu filho Ismael, e Abraão, ele abre mão de seu filho amado Isaque. Parece que somente quando estamos dispostos a perder tudo por causa de Deus, estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus, sem fazer das suas bênçãos como um objeto de idolatria. Meu irmão, algumas vezes, para nós recebermos, nós temos que perder. Para nós sermos, nós temos que morrer. É necessário que nós morremos interiormente para que o novo homem venha renascer e demonstrar exteriormente. É necessário muitas vezes que o nosso eu interior morra para que o novo homem venha se manifestar no exterior. Tópico 2, a obediência. Sabemos que ele sempre tem o melhor, e bem-aventurado aquele que submete a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, como diz lá em Romanos 12:2. Boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. E para que você desfrute disso, é necessário que você esteja no Senhor. É necessário que você esteja alinhado. Porque se você não estiver alinhado com Cristo, meu irmão, a vontade boa, perfeita e agradável aos olhos do Pai não será a sua vontade. Para que você desfrute do que é bom, perfeito e agradável, é necessário que você esteja alinhado com a vontade do Pai. Para que aquilo que Ele sinta, você sinta. Para aquilo que Ele goste, você goste. Para aquilo que seja bom, agradável aos olhos do Pai, também seja bom e agradável aos seus olhos. Tópico número 3, providência divina. A providência provisória. Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaque, Deus detém Abraão na voz do anjo. Deus viu perfeitamente que em seu coração Abraão já havia ofertado seu filho a Deus no altar. Na obediência interior, a aprovação da fé, a fé foi aprovada. Tendo a fé sido aprovada, o filho de Abraão não precisaria mais morrer. Deus viu que Abraão ofereceu seu filho em sacrifício interiormente. No seu coração, Abraão já tinha ofertado seu filho a Deus. A obediência de Abraão interiormente atingiu o seu filho exteriormente. Aquilo que você é fiel a Deus e obediente no seu coração interfere nas pessoas que estão ao seu redor. Sem que você haja exteriormente, mas o fato de você obedecer no seu coração, a sua obediência gera bênção para quem está ao seu lado. Irmão, isso é muito profundo. Obedecer exteriormente, quando você obedece interiormente, a sua obediência interior gera bênção para quem está ao seu exterior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conclusão: por esta provação, Deus confirmou as suas promessas a Abraão mais uma vez. Elas não são repetidas para que sejam validadas, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos, de tempo em tempo, precisa ser renovada. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.